Olá, muito boa tarde para você. Nós que estamos chegando aqui na sua casa, no seu coração. Ô, de casa, vamos abrir as porteiras, que está chegando Entre Família, ao vivo. E para você que também está na reprise, um abraço, boa noite, uma ótima madrugada para você. Ao meu lado é ela, minha companheira de sempre, Suzane, boa tarde. Mas boa tarde, você falou porteira, já fui lá para Goiás. Ei, Goiás. Ou então para qualquer outro sítio, né? No interior de São Paulo, no Nordeste, No coisa Sul. boa, né? Para quem tem esse cantinho verde. Então, boa tarde para você que está nos ouvindo aí direto das porteiras, né? Para você que também está na vida urbana, naquele agito todo. Sejam todos bem-vindos, o Entre Família está no ar. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, né, Cris? Importante. E que a gente tem crescido muito cada vez que a gente fala isso aqui no Entre Não, Família, eu acho né? muito bacana, eu repito sempre, né? E respeitando todas as TVs comerciais, já trabalhei, né? Tem aí outros conceitos, mas o legal daqui da Novo Tempo é que a gente trabalha alguns assuntos justamente pela necessidade de falar do assunto. Não que eu possa fazer um desenho, né? A gente sabe da sobrevivência comercial, que alguns assuntos e tal. Então, o legal aqui da Novo Tempo, que o Anjo da Esperança nos dá, é a possibilidade de ter temas como esse, que são tão necessários para a gente poder aprender a lidar, a ter empatia, porque o que mais te liberta é a verdade sobre um assunto, né? E às vezes até a gente quer ajudar de uma forma, não usa o termo correto, não entende como lidar, e a gente vive no mesmo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 70 milhões de pessoas no mundo com o espectro, né, do autismo. Então, é muito legal a gente mergulhar. Hoje a gente vai ter o seguinte, olha a composição desse programa. Uma mãe que tem dois filhos autistas, escreveu um livro fantástico, e uma neuropsicopedagoga que, além de se especializar nesse conceito, é vó. Então, imagina o conteúdo, a riqueza que você vai ter, inclusive se você tem um filho autista, um neto, para poder compartilhar hoje, ter as questões técnicas, mas ter uma pessoa que vive nisso para nos levar, né? Uma coisa é você falar sobre, uma coisa é você falar né, de dentro desse assunto. Tô assim fascinado com esse tipo de conteúdo, Suzane. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o autismo e as emoções, tentar entender muitas vezes, né? Quem já nunca pensou sobre isso, falou sobre isso, e a gente ouve ainda falando sobre que os autistas, eles não têm empatia. Mas será que é bem assim, né? A gente vai tentar entender essas emoções, como é para os autistas. As emoções para as crianças, no geral, elas já são diferentes do que para nós adultos, né? Então, hoje a gente vai ter essa compreensão super clara aqui no Entre Família. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta e que bom que você está aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre o autismo e as emoções e a gente quer a sua participação. Portanto, hoje é aquele programa, né, Cris, para você tirar dúvidas sobre esse assunto. Lembrando, como o Cris comentou, nós temos uma especialista aqui para falar, temos uma mãe que também pode compartilhar as experiências com você, mamãe, aí do outro lado da telinha. E para participar é fácil, né? Fácil. O WhatsApp já deveria estar salvo aí, tá? Mas eu vou te dar essa regalia mais uma vez, porque Entre Família está sempre assim ajudando. Então, Dona Maria, seu José, ô Roberto, tá chegando hoje, o WhatsApp salvo aí, ó. Para você mandar a sua participação, o DDD é o 12 98315 0249. 12 é o DDD 98315-0249. Você pode mandar o seu nome, a sua cidade para a gente mandar esse abraço. Ou se tiver alguma pergunta anônima, nos avise que a gente protege sua identidade e a ideia é ajudar você. Outra possibilidade é esse bichinho aí no cantinho, né, Suzane? Esse bichinho? Esse bichinho cheio de pontinho aí. Eu sempre tenho dúvida. Aqui, é desse lado. É esse lado aqui mesmo. É. Então tá certo, ó. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code, ou como o Lucas sempre diz aqui em inglês, QR Code. E daí você vai ser direcionado direto para o nosso WhatsApp, tá bom? E faz isso que o Cris falou, sempre deixa salvo aí para você participar de todos os assuntos por aqui. Já deixa salvo lá, ó, Entre Família, que daí não tem erro. Bora, vamos fazer o seguinte? Bora. Vamos agora aqui numa mais família receber, impossível, né? Porque a gente tem uma história Então. familiar, uma especialista familiar, uma mãe apaixonada, dedicada, que inclusive, né, escreveu um livro que a gente quer saber como que surgiu essa ideia. Vamos apresentar essa família aqui, Suzane? Vamos apresentar. Eu acho que no começo você falou sobre a Luísa ser vó e tal, mas você não comentou que elas têm um parentesco entre elas. Então a gente tem a nossa especialista, que é a neuropsicopedagoga, tá? Que é a Luísa Oliveira, tá aqui com a gente. E ela trouxe também a nora dela, né, que é mamãe de 2 autistas, e escreveu esse livro maravilhoso. Tenho aqui a Raquel Vieira, ela é enfermeira e mamãe da Alana e do Natan. Meninas, sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada. Obrigada por esse privilégio de trazer esse assunto que é tão importante, né? Só pra gente conhecer então aqui a Alana e o Natan. Falei os nominhos certos? Falou. Qual que é a idade deles? O Natan tem 5 anos e a Alana tem 2. Ai, são pequenininhos. São.
E que bom que... Ah, vamos mostrar o looping. Fotos? Vamos mostrar já foto? Vamos Tá? conhecer. Então Mas beleza, o seguinte, vou daqui fazer a pra Dona pouco. Maria. Dona Maria, calma. Pega essa chaleira aí, ó. A senhora já queria ver foto. A gente vai mostrar durante o programa. Você acaba de dar uma respiradinha. Deixa eu te conhecer um pouquinho. Não, eu também fiquei Obrigado, empolgada. Dona Maria. Quando falou que tinha eu foto, vi eu já que queria você... ver as crianças, Não, entendeu? a Dona Maria estava terminando o chá, deu aquela voltada, aquela vontade toda. Porque mãe é assim, né? Raquel? Claro, a gente fala sempre de um quer, filho e já... Olha já aqui, quer ó, compartilhar, né? já quer mostrar o celular, né? E vó também é Com assim, certeza. Vó mais ainda. Né? Bom, mas ainda... Vamos começar então aqui com a Luísa para a gente tentar dar esse preâmbulo, né? Assim, sobre o que é o autismo, quais são as características. A gente já falou aqui, Luísa, algumas vezes sobre esse assunto, mas sempre tem gente chegando, né? Aqui no Entre Família e acho que seria bom a gente dar esse contexto antes da gente começar a nossa discussão. Ok. Bem, o autismo, ele é um problema neurológico, né? Ele é de ordem neurológica. Então, as pessoas perguntam, mas não tem carinha de que tem algum problema. Não aparece nada na face, porque ele é neurológico. E as características, elas aparecem nas ações. Porque dependendo do local em que esse cérebro foi afetado nas conexões, é que vai aparecer, né, nas ações. Então, vamos dar um exemplo lá. Uma criança que tem dificuldade de olhar nos olhos, não é? Às vezes ele não consegue. Se olha rapidamente, né? Ele não consegue, às vezes, expor o sentimento deles, ele se irrita facilmente. Tem questões também sensoriais muito importantes que alguns deles têm. Audição, né? Isso, audição. A questão sensorial é muito aguçada. Então, alguns é na audição, outros têm problema de fala, outros toque, mesmo toque. Outros na questão alimentar mesmo, eles têm seletividades alimentares. Luísa, e você estava falando agora de uns passos que a gente vai descobrindo com uma certa idade. Pergunto, né? Dependendo do grau desse autismo, existe uma idade específica onde eu já consigo, né, tipo, através de uma anamnese, olhar e o doutor diz assim, olha, eu acho que... Porque é no decorrer de algumas ações e como são questões, digamos assim, de várias disciplinas, multidisciplinar às vezes a questão, como que funciona essa rede multidisciplinar para chegar no diagnóstico e que idade? Olha, às vezes você consegue diagnosticar de bebezinho. Vou dar um exemplo bem simples. Um bebê, normalmente, quando nós estamos amamentando, ele fica olhando no olhinho da mamãe, puxando o cabelo, esse tipo de coisa. Tem criança que você já percebe, não olha para a mamãe, sabe? Se olha rapidamente, você já acha estranho. Outros bebês, às vezes, você coloca no berço, do jeito que você põe, ele fica. Ele não tem movimentos diferentes, ele não assim, aceita o seu chamado, parece que ele não está ouvindo, você já começa a perceber. No entanto, algumas crianças nascem sem problema nenhum. Só que o nosso cérebro, nós, no primeiro ano de vida, recebemos muitas estimulações, né? Muitas estimulações. E é necessário fazer uma limpeza. Deus preparou de tal forma que o nosso próprio organismo faz essa limpeza. Então, isso é chamado de poda neural. Então, o que acontece? Às vezes a criança nasceu sem problema nenhum, e quando foi por volta dos 18 meses, mais ou menos, que deveria acontecer a poda neural e não aconteceu, a criança já estava desenvolvendo a fala, andando normal, estava sem problema nenhum. De repente, ela começa a regredir. Aí os pais estranham. O que aconteceu? Falava, não consegue falar mais. Batia a palminha, dava tchauzinho, não faz mais isso. Então, essas questões, elas já fazem um alerta para que nós estejamos procurando especialistas para essa avaliação multidisciplinar. Muito bem. Acho que agora seria interessante a gente saber da Raquel, né, Cris, que está aqui com a gente, para contar essa experiência. A Luísa colocou essa questão técnica e a gente quer saber dessa mamãe que viveu na prática essa experiência. Como que foi para você do primeiro filho, que é o Natan, que tem 5 anos, que foi uma primeira experiência, né? Então, eu imagino que com a Alana foi diferente. Como que foi quando você começou a observar esses primeiros sinais, assim, que acendeu um alerta para você? Os dois realmente, por conta de ser um espectro, eles foram bem diferentes mesmo, né? Porque o espectro é quando você tem várias variações dentro do autismo, né? Então, os dois foram bem diferentes. Então, o Natan, ele apresentou mais sintomas do que a Alana.
por exemplo, né? Uhum. Então, o Natan, por exemplo, teve bastante problema de sono, seletividade alimentar. Essa seletividade, perdão, que tipo, ele Da não come seletividade? glúten, lactose, uma coisa assim Não, ou não? Escolher o que é a quer questão da Questão ser pastoso. Ah, a textura. Isso, a textura do alimento. cheiro, cor. Exatamente. Entendi. Então, por exemplo, ele tinha muita... com frutas, não comia nenhuma fruta. Eu falava assim, gente, como assim? Uma criança que não gosta de banana? Então, assim, era a textura da banana. Entendi. A gente que geralmente dá aquela bananinha amassada, Amassadinha. né? Então, de jeito nenhum, ele nauseava. E eu achava super estranho. Então, a seletividade alimentar dele me chamava bastante atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão das birras, assim, muito chorão, uma criança bem chorosa. Uhum. Então, para tudo ele chorava. Ele tinha, por exemplo, o contato visual, que muitos não têm, mas, por exemplo, ele tinha o contato visual. Então, assim, essas coisas que foram me chamando a atenção, essa questão da birra foi muito intensa para mim. Eu falava assim, gente, que criança mal educada. Que é isso? Eu não estou conseguindo educar ele. Como assim? Tipo assim, porque ele se jogava no chão por situações assim que não faziam sentido, entendeu? Ele tinha muitos comportamentos inadequados que me chamavam a atenção e eu não entendi. Isso foi no primeiro ano, sim. Foi no primeiro ano, até que de repente vem a fase da fala e a fala não foi acontecendo, né? E tinha palavrinhas, mas sempre com uma pronúncia bem ruim, né? Articulação bem ruim. E a gente achava que era por conta do bilinguismo, né? Que a gente sempre teve as duas línguas lá em casa. Eu moro no Canadá, né? E aí sempre teve as duas línguas lá em casa, né? O português e o inglês. Que quando a criança está com dois idiomas, talvez retarde um pouco a fala. Diz que, né? Isso, mas assim, então tinha essa dúvida, né? Hoje eu já entendo que não necessariamente existe essa questão do atraso. E Raquel, por exemplo, né, você tem o pediatra da família, aí você vai, como é uma rede multidisciplinar, que você vai somando as anamnésias de cada área para isso, qual foi a tua jornada? Cris, eu tinha um pediatra que me indicou para o fono, não foi assim? Não foi assim. A história foi com a minha sogra. Ali entrou a especialista claro na que, área. por isso que ela está aqui, né? E essa é uma hora, parte da história. Às vezes até delicada, né, Luísa? Porque agora não é uma questão de vocês duas, por exemplo, uma questão técnica, né? É uma questão familiar, né? Como que você chega para essa mãe e diz assim, olha... Minha nora, meu filho, deixa eu te dizer, eu acho que... Foi ela quem trouxe isso, né? Eu não tinha percebido. Eu percebia que tinha algo errado. Sim, existia alguma coisa errada com meu filho, mas para mim era coisa de personalidade, enfim. Uma criança rainide. Isso, enfim, exato. E aí veio a minha sogra, né? E aí eu acho que se ela quiser compartilhar, Posso compartilhar. como é que foi? Olha, para mim foi muito difícil. Confesso que orei muito, pedindo ao Senhor para me dar sabedoria. Inclusive, quando eu fui ao Canadá, que ela ia ganhar a Lana, eu fui ao Canadá para cuidar do Natan, e eu falei, eu tenho que ir preparada, porque eu preciso falar, não para ela, porque ela está em vias de ganhar bebê, mas o meu filho eu preciso falar. Então, eu fui orando, sabe? Muito assim, preocupada. Porém, eles me mandavam agora tudo online, vídeo, né? E manda o vídeo. E ele mandava alguns vídeos do meu netinho e eu observava. Eu já tinha observado algumas coisas quando eles moravam no Brasil. E, de repente, os vídeos vinha o meu netinho enfileirando os brinquedinhos. E ela falava, nossa, como você é organizado, aquela fila de carrinhos até longe, sabe? Brincando de trânsito. E eu, por ser conhecedora da área, aquilo já me dava um gelinho aqui dentro, né? E quando eu cheguei lá, eu chamei meu filho e falei, olha, a minha hipótese é de que o Natan tem autismo, ele é portador de autismo por conta de tais e tais e tais características. E meu filho, mas mãe, o que eu faço? Falei, você não tem muito o que fazer, você tem que estimular. Ele vai precisar de acompanhamento, de estimulação nas áreas que ele precisar. E é isso que você vai ter que fazer. E paciência, né? E aí lá no Canadá, eu procurei uma pediatra, né? E a pediatra é brasileira, levou meu relatório, né? né? A gente levou ela lá, a gente levou o Natan lá, ela fez a avaliação e levou para um grupo multidisciplinar, né? Profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. E aí fechou o diagnóstico dele, de autismo. E agora, com a Alana, baseada nessa experiência que você já teve, você como mãe já foi mais fácil identificar? Foi mais fácil, aí já ficou bem claro para mim, né? No começo, eu até achei que ela não ia ter nada, né? Eu observei bastante, porque ela era muito diferente do Natan, comportamentos e tudo, né?
falei assim, não, acho que ela não tem nada, não vejo nenhum traço, por enquanto, né? Mas aí começou a aparecer que a gente começou, nossa, acho que ela tem probleminha no ouvido. Será que aí a gente levou para pediatra, dá para fazer um teste? Tipo, porque a gente fazia, estralava, sabe, o dedinho, e ela não olhava, não direcionava. Aí eu já fui ficando esperta, né? Liguei a anteninha, né? E aí veio caminhar na ponta dos pés, veio o atraso importantíssimo na fala. E aí foi. Que idade ela tá agora? Agora ela vai fazer 3 agora em agosto. 3 e 5. Vamos dar uma espiadinha, Suzane? Vamos dar uma espiadinha nesses bichinhos bebês. que eu falo, né? Eu tenho saudade do meu mais pequenininho. Quando eu vejo os bebezinhos dos outros, tá na hora de fazer outro. Vamos ver essa dupla aqui, na tela? Olha aí. Esse aí é o Natan pequenininho. Pequenininho, fofinho, tadinho. Passou trabalho com o tamanho dessa bochecha, né? Esse aí é o Natan pequenininho. Ai, que gostoso. Super parecido com a mamãe, se bem que eu não vi o papai, né? Vai aparecer. Acho. O Natan, você conseguiu identificar ali por volta dos 2, né? 2,5 por 2,5? aí. Ela gravidinha da Alana. Isso. A vovó antes, aí já né? é lá no Canadá. A vovó um Que pouco lugar antes ficou com... lindo, Raquel. Olha só. Aí a Alana. Super parecidos, que Que lindo. fofinha. Olha aí. Mas como eles mudaram, né? Eles vão mudando. Vão mudando. Parece outro bebê. Aí a nossa família lá. Toda. Oh. Adoro essas Nossa. fotos, todo mundo vestido de pijama no Natal, tirando foto. É tradicional, tem que ter. Outra coisa que um ingrediente aqui também, que até a nossa diretora falou lá no início, aqui no nosso ponto, e me veio à cabeça, é que você também trabalha na área da saúde, né? Você é enfermeira e tal. E eu sou da área de neurologia, só que eu trabalho com adultos, né? Trabalhei com adultos, né? Mas não me veio o start. Mas o legal é que o glossário, no caso, né? A linguagem de como você vê as coisas, você está rodeada de profissionais do meio. Isso te deu ferramentas, assim, Raquel, para você poder... Porque, um exemplo, demorou o startzinho, que veio pela bênção da sogra, né? Que deu essa alerta. Quanto antes você tem mais tempo para estimular, né? Exatamente. Porque você, dependendo do conceito do espectro, você ganha muito, né? Na questão deles poderem se sociabilizar, desenvolver. E você com esse glossário em mente, ou seja, você trabalha com adultos, porém, você tem essa questão, né? Porque você pega uma pessoa que não conhece, né, o funcionamento neural... Mas tem uma coisa também, né, Cris? Embora profissional, o coração de mãe é... não, esse daí... É sempre aquele coração. Por mais que você tenha as ferramentas, você não viu a avó falando, que trabalha com isso agora, trabalhou a vida toda, é aposentada, ainda atua agora, mas ela... tem essa questão do sentimento envolvido, né? Eu acho que ser especialista em neuro facilita a questão do conhecimento, da abordagem. Não que todo mundo tenha capacidade de ler sobre o autismo e compreender, mas eu acho que isso me ajudou muito na questão de ser mãe terapeuta, sabe? Eu abracei muito essa causa de ser mãe terapeuta. Eu comecei a aprofundar, a estudar mais, até porque eu já estava ali dentro da neuro, né? Então eu aprofundei mais na relação do autismo. Mas eu acho que isso facilita para eu conseguir atingir algumas metas com eles, entendeu? Fora, lógico, os especialistas que estão envolvidos, né? As terapias, mas eu preciso, eu me sinto assim, né, Raquel, né? Na obrigação de entender para fazer um bom papel para dar continuidade em casa. Entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante, porque a terapia dura 1 hora ali, né? Você ganha ferramentas para você, o quê? Dar continuidade em casa. Exatamente isso que acontece quando nós recebemos um paciente no consultório. A visão da família é de que nós vamos fazer um milagre naquela 1 hora de atendimento. Mas, na realidade, algumas pessoas, pode ser até adulto, né? Que têm a dificuldade, precisam de terapia contínua. Então, é importante que o terapeuta esteja orientando a família. Aquilo que ele faz no consultório, ele deve ser dado a continuidade em casa. Por exemplo, tive casos de paciente que eu não só orientava a mãe, fazia ali todo um planejamento, né? Tudo organizadinho. Ela via eu fazendo, assistia à sessão para que ela continuasse fazendo em casa. E eu ia até a escola onde a criança estava, ensinando a professora e a coordenadora para que fizessem lá também. Porque ele precisa de muita estimulação para que ele esteja mudando e melhorando cada dia para adquirir autonomia. Sensacional. A gente teve uma boa introdução aqui com vocês, né? A gente quer discutir no próximo bloco sobre as emoções, para a gente tentar entender como que são as emoções para quem tem autismo e ajudar as pessoas que estão em casa, né? Assim como também vocês vivenciaram essa experiência dentro de casa com os filhinhos da Raquel.
Então é isso, né, Cris? A gente vai para o intervalo, mas na volta tem mais coisa por aqui. Verdade. Hoje tem até dinâmica aqui para falar dessas emoções. Dinâmica surpresa, tá, gente? Surpresa. Só eu sei, Suzane não sabe. Já depois você vai saber por quê eu que não só entendi. eu sei. Não tem que entender. Tem que vivenciar. Aguarde. Só você sabendo. Só eu tô sabendo. Coisa boa. Mas assim, viu? Prepare o seu coração que vai ter muito aprendizado ao vivo aqui, um breve intervalo. E a gente volta já. Entre Família está de volta e eu tenho um recado muito importante para você. Até porque quem assistiu ontem o programa, né, pôde acompanhar melhor esse detalhe que eu vou dar aqui para você. Nós temos um espaço muito especial aqui na TV Novo Tempo, que é um espaço de escuta, especialmente feito para você. É a equipe da Esperança. Nós temos toda essa equipe preparada para ser uma escuta ativa e acolhedora. Muitas vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, tão delicada, que por mais que a gente tenha amigos por perto, a gente talvez não se sinta à vontade, né, para poder colocar ali aquele problema. Mas aqui na Novo Tempo agora tem essa equipe especializada, preparada para poder receber a sua mensagem, tá? Se você está passando por qualquer dificuldade na sua vida, seja ela de qual ordem for, questões espirituais, emocionais, nós estamos aqui para te ouvir e para te orientar e para te ajudar nesse sentido. Eu vou te passar o nosso contato agora e eu gostaria de lembrar que ele é diferente do telefone que a gente tem aqui no Entre Família. Então, se você já tem salvo o número do Entre Família, agora você corre, pega seu telefone para salvar esse outro número. Porque às vezes a gente recebe mensagem aqui, né, no nosso WhatsApp, mas esse número da Esperança é outro. Então, anota aí. O DDD vai ser sempre o 12, né, porque é o mesmo aqui de Jacareí, de onde a gente está localizado no interior de São Paulo. Esse telefone da equipe da Esperança é o 98244-4555. Eu vou repetir para você anotar, tá? 98244-4555. E é muito fácil. Salvou esse número aí, daí você manda uma mensagem escrito Entre Família. Porque daí a equipe da Esperança vai saber que você é o nosso telespectador querido, amado aqui por nós e vai te atender com muito carinho. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Mas você não vai ficar sem resposta, não se preocupa, porque todos que chegam com uma mensagem são atendidos lá pela equipe da Esperança, tá? Se você preferir, de repente está sem telefone, alguma coisa assim, você pode acessar esse site que eu vou passar para você, tá? www.novotempo.com/entrefamilia. Que daí também lá tem como você entrar em contato com a equipe da Esperança. Mas não fica sozinho não, tá? A gente está aqui junto de você e essa equipe foi preparada exclusivamente para atender a sua necessidade. E ó, por falar em não ficar sozinho, você me acompanha aqui, fica junto comigo, porque vai ter uma dinâmica surpresa agora. E eu, eu não sei por que fui a escolhida. Não vai ficar sabendo. Tô sabendo que o Cris já tá sabendo, tá? A Raquel tá sabendo, a idealista disso tudo. Sim, calma. E tem uns bichinhos aqui, né? Suzane, agora silencie-se, que agora o momento é diferente. Não olha dentro da caixa, tá? Tá, eu vou até deixar o tablet, né? Não tem condição de pagar esse tira o tablet. É o seguinte, você de casa é o seguinte, eu combinei aqui com a Raquel, porque é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar 4 situações para trabalhar com as emoções. Só que o seguinte, ó, o certo era agora a Raquel introduzir o porquê que nós estamos fazendo isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu combinei com a Raquel de primeiro nós fazemos uma caixa e a partir disso a gente dá o conceito até do porquê do livro e aí nós trabalhamos as outras emoções. Então, a primeira emoção que nós vamos trabalhar é para justamente não te dar nenhum norte do que vai acontecer, porque nós queremos... Por que foi escolhida a Suzane? Por quê? Porque é que tem as emoções à flor da pele. Você não viu aquele joguinho que ela se jogou no chão aqui, que você vai ficar para sempre? Parecia que ela estava na Olimpíada, que ela ficou 18 anos treinando para dar um salto ornamental lá. Não, ela ganha, estava não... Mas enfim. Gente, mas ó, esse negócio de caixa no escuro, qualquer ser humano que passa por isso já tem uma certa aflição. Dá um pouquinho aqui, cruza na frente da Raquel. Vou passar aqui na sua frente, por favor. Essa caixa aqui. Dá uma olhadinha na caixa primeiro, o desenho que tem na caixa. Olha as coisas aqui. Gente, a Yasmin é minha amiga. Tá. Não é possível que ela ia colocar isso. Dá uma olhadinha. Tá. Cris, agora, olha, primeiro eu posso pegar na mão dela? Olha só, a mão dela está gelada. Gente! Então, assim, como é que a gente descreve isso daqui, ó? Ela está com a mão gelada, está suando, né? Então, isso aqui é uma emoção. É uma emoção. É uma emoção. É a ansiedade. Raquel, e se você puder estar na minha cabeça está tipo explodindo. Ela está ansiosa com o que vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte. Você se aproxima, ainda não coloca, fecha os olhos e eu vou pedir para Raquel cobrir os olhos dela aqui. Claro. Que eu até vou deixar meu tablet para poder aqui atrás também. Eu poderia não aceitar, mas vamos. Faz o seguinte, isso, cobre os olhos dela, não coloca a mão ainda, calma. Pode cobrir, coloca a outra mão, isso, cobre, fecha bem aqui. Não, que você vai estragar aqui. Calma.
Calma, maquiagem. não coloca a mão ainda. Cris, eu vou te... Cara, não, calma aí. Fica longe de mim que é pra cá. Não, eu vou ficar longe, calma. Aos capaz de eu te esbofetear. Aos poucos. Então é o seguinte, ó. Não, sem coloca a suspense, eu vou mão enfiar ainda. logo. Posso pôr, Não, Raquel? devagarinho. Pode, mas devagarinho, toma cuidado. Cara, Yasmin... Devagarinho, vai. Pelo sangue de Cristo. Vai, devagarinho, aos poucos. Ai, pera. Pode pôr. Calma. Me dá a mão. Calma. Me dá a mão. Aqui, ó. Isso, aí. Calma, Suzane, calma. Pera, então fica longe. Tá, vai devagarinho que eu te ajudo, Não, então. se você me dá... Eu te ajudo, calma. Pai, Jesus Cristo, socorro, eu vou sobreviver. Calma. Peraí, deixa eu sacudir um pouquinho. Peraí. Aqui, ó. Tá, isso, vai. agora Pode pôr. Ai, Pai eterno. Calma, Suzane, calma. Vai. Senhores telespectadores, tem um negócio fofo aqui, é um bicho. De pouquinho. Deus, eu não... Vai. Coloca fundo. Ai, pera. Aqui, ó. Ai, é um olha aqui, bicho. Vai, olha aqui. Ah, pois. Olha aqui. Ó, Suzane. Não funcionou, Suzane. Morreu. Meu Não, ele Deus. acendeu a luzinha aqui, ó. Acendeu a luz, Olha aqui, ó. Acendeu a luz, aranhazinha. Ela acendeu a sofreu luz. mais com o negócio que a aranha não pulou. Tadinha da aranha. Não pulou. Alguém Só acendeu a Tadinha. luz aqui, ó. Só acendeu a luzita. Falou pra dar um pulo da aranha, gente. Prepara uma aranha. Ó, agora foi, rapaz. Tadinha. Alguém chama o SAMU, porque minha cabeça vai Tadinha, explodir. não foi. Tá. Ah, tá A aranha aqui, tava... ó. Eu senti... Pronto, A aranha tava ali dentro? Ah, gente. Não era aranha que Mas o tava mais ali legal dentro. foi isso que também tá bom. Tá uma aranhazinha tá aqui. É uma coisa preta Gente, não também. tinha nada aqui dentro. Olha aqui, gente. Olha o que tinha aqui. Ah, Ó, era só isso. Uma blusinha. Mas tá bom, valeu o desespero. Raquel, agora que a gente já tem... Pode voltar Gente, é sério, a minha pro lugarzinho? Eu preciso Agora é o eu vou até seguinte. sentar. Gente, a minha cabeça tá assim, ó. Deixa eu puxar, explodindo. depois que teve esse fiasco nacional, que é muito Claro. bacana, mas é brincadeira, porque o legal da Suzane é que ela é muito verdadeira. Então, Vamos por isso que salientar ela as foi qualidades. escolhida, Exatamente, não é verdade? porque ela passa muita verdade para os nossos telespectadores. E ela traduziu, só que a aranha dormiu um pouquinho, que teve pena dela. A aranha teve empatia de Suzane. Mas o legal foi justamente ver essas emoções à flor da pele. O porquê que agora nós vamos ter 4 situações aqui, qual o conceito que você usa nessa jornada e fala um pouquinho até do livro em relação a essa dinâmica que eu vou aqui. pegar aqui, dá licença, viu? Pode Tá. pegar. Então, esse daqui é o livro, é o Detector de Emoções, né? Foi um livro que eu escrevi inspirada no meu filho, no Natan, Que né? legal. Porque ele tem muita dificuldade de lidar com as emoções. Ele tem dificuldade de entender, de expressar. Então, eu trouxe uma abordagem aqui que eu trabalhei com ele, algumas histórias bíblicas, trazendo as emoções dentro das histórias bíblicas para ele conseguir compreender melhor. Então, dentro das escolas, os lugares que a gente faz o projeto do Detector de Emoções, eu trouxe essas caixinhas das emoções, né, as estações das emoções, para as crianças aprenderem a identificar nelas as emoções, né? Porque muitas vezes a criança, ela tá lá quietinha, né? O pai vem, a mãe vem, pergunta, tá tudo bem? O que aconteceu? E ela não sabe dizer o que ela tá sentindo, porque ela não sabe identificar nela o que ela tá sentindo. Então, a proposta, inclusive, do livro é ensinar a criança a identificar as emoções na questão química do corpo, a questão... Por isso que a gente conversou, né? A mão dela está, né, gelada, está transpirando. Gelada e tal. Exatamente. E mostrar que desenhou a ansiedade. Exatamente. Então, assim, aqui, por exemplo, a caixinha que a gente demonstrou, qual foi a emoção que você sentiu? Meu Deus, foram Foi o muitas. medo, né? O medo. principal aqui foi o medo. Era né? medo de sentir o medo do medo do Cris, me dá um outro medo em cima do medo, entendeu? Até a aranha teve pena de você. Mas então você faz esse aqui- projeto nas escolas. Isso, nas escolas, o nas livro, igrejas, nas igrejas. O livro já trabalha todo esse conceito. E Isso. aqui você faz uma dinâmica nesse... Eu trago essa dinâmica para as crianças entenderem ali, né, no momento do ambiente. Muito legal. Então, por exemplo, aqui ela sentiu medo. Então, eu consigo trazer para o público, né? O pessoal de casa vai conseguir identificar junto com a gente aqui. Então, o que ela sentiu, né? Então, provavelmente ela ficou taquicárdica, né? Ela ficou taquicárdica. Todas essas emoções, né? Ela reagiu, né? Então, ela fez, né? Pôs a mão no rosto, ela se expressou dessa forma. Então, ela foi para trás, numa forma de defesa. Então, né? nesse momento, você Então- desenha até as microexpressões faciais de como aquela emoção... Isso, de como ela identifica, como a criança identifica, né, aquilo. Porque, assim,
a proposta do livro é que a criança cresça de uma forma mais sábia em relação às emoções, de saber Muito lidar com legal. elas. Porque quantos de nós adultos, né, no momento às vezes de raiva, né, como é que a gente reage, né? Olha lá a carinha do Gente, mas Zig, né? quem é que fez os desenhos para você que ficaram lindos? Foi a Daisy Kelly. Aqui no ela Brasil? é excelente, ela é lá da Brasileira? Paraíba. Ela trabalha no projeto, inclusive, aí do Minha Vida é uma Viagem. Sério? Que legal. Por isso que esse desenho ficou muito Isso, bonito. ficou muito lindo, Ficou né? lindo. Ela é top, E o ela é Natan excelente. deve adorar esse livro, Natan. Adora, mas se você chama ele de Zig, que é o personagem, que eu coloquei o nome do Zig, né? Porque o personagem adora andar zigue-zagueando, né? Então, ele fala assim, mas eu não sou o Zig, eu sou o Natan. Olha, muito autêntico. Raquel, vamos fazer o seguinte, então. Vamos. Primeiro, amamos a diretora também lá em cima. Nossa, que projeto legal. A gente vai falar um pouquinho mais do livro, Claro. né? A gente tem uma especialista que é vó, mas é neuropsicopedagoga. Já a gente vai ter a sua pergunta. E a primeira emoção foi justamente a do medo. Agora, Suzane, deixa o livro com a nossa escritora Não, aqui. agora eu vou de uma vez por todas. Agora calma, eu aconselho para você. Não, Vem agora cá. eu já tô calma. Vem um pouquinho. Por favor, Raquel. Vou pra lá, Deixa deixa eu ela vir fechar pra os cá. olhos Com agora. licença. Agora faça o seguinte, vamos ver que emoção. Então, você aí de casa, Isso. observa a expressão facial do da rosto sua, dela, hein? tá? Eu posso... Entendeu? Já foi no banheiro, tá tudo certinho, nada de... O Matheus veio me dar uma água, viu? então Acho que a gente tá. pode sugerir dela olhar pra câmera, Então né? tá, Porque vamos fazer em vez de isso olhar aqui mesmo. pra baixo. Então, ó, né? câmera 3, tá lá, Suzane, dá uma olhadinha. E outra, não olha pra baixo, vai colocando sua mão aos poucos. Não, não vou colocar aos poucos, não. Eu vou colocar rápido. Não, essa aqui tem que ser aos poucos, palavra. Tem que ser aos poucos mesmo, essa aqui. Por quê? Porque não vai ter graça de contar. Tá, vai. Vai, aos poucos. Não. Aos eu vou poucos. colocar rápido, que eu quero... Vai. Não, tô falando Não, se você sério. coloca- Eu te Eu não ajudo sei aqui o com a que tua mão. Daqui, acontece daqui. quando eu tô na boca dessa... Calma, isso. Pai, eu estou com... Olha pra câmera. Dá um close na 2 aqui nela, aqui, por favor. Mano, eu tava calma. Na 2 no rosto, no rosto. Ó, baixou até o Ó, Paulista dois aqui. é- Tá quente. Calma, que quente, Tá menina. quente, sim. Não tá Não, quente, não tá quente, não. Não tá quente. Gente, Ó, tem... eu vou te trazer uma Calma, tranquilidade. eu tenho aqui, gente. Não tem mais medo. O medo já foi, É a estação. comida. Isso. A estação do medo já Então foi. vai, Põe a mão calma, lá dentro. calma. Põe a calma. mão lá dentro. Calma, vai, Suzane. Põe. Não aperta muito Pai forte. eterno. Ui, eu não consigo alcançar o fundo da caixa. Ai, meu Deus, um braço desse tamanho. Vai, mulher, vai. Isso. Pai do céu, Senhor da glória. Coloca, vai. Calma, guria. Que é isso? Coloca Põe a a mão. mão, põe. Ai. Ai, tá, tudo bem. É tranquilo. É alguma coisa... Eco, gente. Que meleca. Isso aí mesmo. É o nojo. É o nojo, É o exatamente. nojo. Ela pegou um pouquinho dessa caixa do medo, tava na porta. Na porta aqui, ela tá com medo. Mas é o nojo. Pronto. Exato. Mas você viu o quanto de expressão a Suzane Exatamente, tem? você viu? Você viu por que nós escolhemos ela, Raquel? Então, a criança, normalmente, que tem autismo, ela tem dificuldade de identificar essas expressões. Se ela olhar, por exemplo, para a sua Você aqui, tinha que ela vai ficar Você assim... tinha que levar a Fica louca Suza, com a Suza, mais expressão que a Suzane. Pois é. Mas aqui, então, assim, a gente consegue entender as crianças num geral, porque é super importante todas as crianças entenderem. Não estou falando do autista, né? Uhum. Estou falando da saúde mental de todas as crianças, né? Então, aqui é importante a criança identificar. Então, aquilo que ela viu aqui na titia, né? Foi o nojo, né? Então, o que ela fez? A expressão que ela fez, né? Então, tem as expressões, né, do nojo, né? Raquel, então, cada emoção tem uma expressão, se você O perceber, autista, né? ele nesse momento, ele só identifica ou ele absorve essas microexpressões como o corpo? Não, ele só tem que Ele não- identificar como que funciona o trabalho específico para o autista, no qual ele compreende o que é o nojo, o que é o medo, como é que funciona? Então, o autista ele tem muita dificuldade de enxergar a situação como um todo, né? Então, ele enxerga, muitas vezes, só os detalhes. Aham. Então, às vezes, por ele não perceber os detalhes, ele não consegue entender que essa expressão foi de nojo. Pode ser que algumas, como é um espectro, vai ter crianças que vai ter mais facilidade, Sim. mas outras nem tanto, né? Então, Então, não por exemplo, consegue- o meu filho, ele não teria essa facilidade de pegar as expressões, assim, nos detalhes, Ele não entendeu? consegue me identificar e nem reagir frente à situação Exato. também. Eu vou dar um exemplo. Aham. O Natan, ele teve uma situação que ele viu um amiguinho caindo, se machucou, e em vez de ele amparar, falar assim, tá tudo bem, posso te ajudar? Ele começou a rir. Ele deu gargalhada, porque ele não sabia entender a situação ali. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, olhando, parece que é uma criança mal educada, mas, na verdade, é uma dificuldade que ele tem por conta do autismo. De entender. De reconhecer, aquela aquela emoção, emoção. expressão. Por isso foi a importância de eu fazer esse trabalho com ele. E aí eu trouxe esse projeto para ajudar outras famílias, né? E trabalhar não só com crianças típicas, mas atípicas também. Enfim. E isso é muito importante, sabe por quê? Você falou, parece uma criança mal educada.
quando todo mundo tem o conhecimento Sim. de causa, você que está acompanhando a gente, você viu a importância dessa pauta. Por quê? Porque a gente tem essa mania de julgar o que a gente não conhece. Agora, com essa informação, quando você vê, você entende que não há maldade naquele momento, porque existe ali uma falta de reconhecer o que a situação é. O quanto isso ajuda também a família, né? Para você se relacionar. Isso é muito vale importante. ressaltar também, Cris, que assim, as crianças, no geral, elas aprendem as emoções, né? Sim. É algo meio instintivo, mas ele também é aprendido, é direcionado. Meu filho agora, até na escolinha dele, né? Ele está com 3 aninhos, as professoras estão ensinando esses sentimentos, porque eles também não sabem identificar muito a questão dos... E como lidar, né? E como lidar com aquilo. Exato, A hora exato. que é a raiva, a hora Exato. que é a frustração e tal. Então, assim, esse direcionamento a gente também vê que precisa ser direcionado. E agora você explicando pra gente, né, faz muito mais necessário para uma criança que está no espectro autista ser direcionado. E aí eu pergunto para você, imagino que depois desse projeto, o Natan agora ele já consegue identificar... Ele tem as suas dificuldades ainda, Uhum. mas melhorou demais, assim, sabe? O trabalho, porque assim, não foi só o livro, né, só as historinhas, teve todo um contexto trabalhado, né? Mas o foco foi realmente focar nas expressões faciais com ele, para ele entender. Tanto que eu trouxe, né, aqui tem o marca-página do livro, né? Não sei por onde eu posso mostrar, mas tem o marca-página do livro que traz as 10 emoções que eu trabalho no livro, né? Legal que já e aqui mostra as expressões faciais, né? Que dá para trabalhar junto com os capítulos do livro. Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou incluir agora 2 emoções, Tá. porque a mãe também tem uma grande expectativa nessas emoções envolvidas aqui. E vão ser 2. A gente vai dar uma pausa, mostra essa emoção e vai de novo para a gente poder fazer 2 na sequência. Eu queria que você olhasse na tela agora, Suzane. Vamos lá. Suzane na tela agora. Da dinâmica ainda? É da dinâmica, são 4. Gente, São 4. olha, vocês... Dê uma olhadinha, bem feito produção aqui, né? Na tela, Suzane, olha só. O que você sente? O que você sente quando olha essa... Ai, gente, da minha avó eu sinto muita saudade, muita mesmo, né? Como é que é o nome da vovó? Inocência. Dona Inocência. E a primeira foi da minha mãe, muita saudade também, mas sinto, assim, amor, sabe, assim, amor, um lugar de refúgio. Minha avó também teve essa representação, assim, materna para mim, muito especial. E você falou justamente... da emoção de saudade. Saudade. E para pegar carona, para a gente pegar essas 2 junto aqui, para a gente, inclusive, são 2, todas são especiais, mas a mãe tem essa questão do reconhecimento, de uma validação de algumas coisas. Sim, sim. Agora, para você de novo, Suzane, vai lá, pode soltar. Pode soltar. Olha só, vamos lá. Tchau, beijo, tchau. Ai, meu amor! Gente, vocês acreditam que ele me... Agora Quem eu é entendi. esse aí? Quem é esse moço? Ele chegou a contar pra mim, só que eu achei que ele tava contando uma história imaginativa. Gente, esse moço é o Otto, meu filho. Que é alegria, né? Alegria. Alegria é algo que preenche o coração, né? Você vê que tá tudo preenchido aqui, você olhando pro olhar dela, né? Então, assim, é importante demais a criança entender isso, né? Porque isso ajuda muito a criança quando ela entende, né? A se expressar, a pedir ajuda, né? Isso é muito importante. E eu queria te perguntar, Gente, Raquel, por exemplo, a hoje... saudade, a alegria e tal. A mãe gosta dessa validação, né? Olha, ele sentiu a minha falta, ele está alegre com a minha presença, ou diante de um presente, ele está alegre. A mãe também entender que ele tem isso expresso de uma maneira diferente, ou ele entender também que a busca por o aprendizado e você estimular para ele poder captar essas questões, ajuda em ambas as coisas, elas se correalimentam. Né? Porque a mãe também quer sentir que ele está feliz, Sim. quer sentir que ele tem saudade dela. E quer ver e isso. ao mesmo tempo, ao entender isso, como funciona nele, estimular, porque uma coisa ajuda na outra. Conta pra gente um pouquinho dessa questão de validar o que ele sente e ajudar a estimular para que ele expresse os seus sentimentos. Eu acho que é muito importante na hora que a criança aprende a reconhecer, né, as emoções, porque a criança, ela cresce uma criança mais segura, né? Mas e como que eu faço isso, né? Acho que é a pergunta, né? Como que eu faço isso? Ok, temos materiais, né? O livro é um material, né, que eu trouxe, que eu estou disponibilizando, que auxilia bastante, mas existem outras formas, né? Então, existe você pegar uma história social na internet, tipo assim, um amiguinho jogando bola e o outro fez o gol, ou se não, olha, um amiguinho também caiu no chão da bicicleta e ralou o joelho. Então, assim, você trazer esses contextos em histórias sociais é muito importante.
Então, sentar com a criança e falar assim, o que você acha aqui, filho, que está acontecendo, né? Então, assim, olha que o amiguinho caiu. Então, como é que você acha que ele ficou? Tá doendo o joelho dele, né? Ele tá triste, a dificuldade que eles né? têm, às vezes, de entender o sarcasmo, né? Exato. Então, assim, é importante colocar situações para ele entender o contexto social, porque ele vai ter isso na vida, né? E eu acho que outra coisa importante é você ir nomeando. Vou dar um exemplo. Então, eu fui com o Natan, por exemplo, numa festinha de aniversário. E eu precisei ir embora, porque eu precisava ir embora porque eu tinha outro compromisso. E ele começou a chorar e ele ficou muito triste porque queria ficar na festinha, claro, né? E eu falei pra ele, abaixei e falei pra ele, eu falei assim, olha, Natan, eu sei que você está triste, então você nomeia o que ele está sentindo, entendeu? Então, assim, eu sei que você está triste, mas a mamãe precisa ir embora. Lembra que a gente conversou, que a gente combinou? Então, agora chegou a hora de ir embora. Então, assim, você nomeia, assim, eu sei que você está com raiva porque quebrou o seu brinquedo, ou eu sei que você está triste, ou falei assim, nossa, que legal, você está muito feliz com a sua festa de aniversário. Então, é muito importante você nomear, porque a partir do momento que você nomeia, ela ouve, opa, então, Isso nessa é isso. situação, isso é isso. E amor e alegria, Raquel, que me parece ser um sentimento assim que parece que nasce com a gente, né? Sim. Amor, alegria, você sente meio que instintivamente, fica alegre, assim, sem ninguém muito te explicar a razão. Como que você trabalha isso? Eu acho que as duas, eu acho que é nomeando também, eu acho que é nomeando também. Eu acho que as duas coisas andam bem próximas, né? Ali, a alegria, claro, tem situações, mas por exemplo, o nascimento de um bebê. O nascimento de um bebê é uma mistura de duas emoções aí, né? Que é o amor e a alegria. Então você pode nomear, olha, a gente ama esse bebezinho que chegou, né? Então assim, mas olha como a nossa família agora está mais feliz, né? Então assim, é nomear. Eu acho que o importante é você nomear e fazer ela identificar nela, né? Tipo assim, nossa, você viu como seu coração transbordou agora? Então você tenta mostrar para ela como ela se sente. Então tipo assim, na festinha, ó, tá vendo? Você está chorando. Eu sei que você está triste porque você está chorando. Entendeu? Então, assim, você classifica e dá nome. Eu acho que assim ela aprende a reconhecer. E essa afetividade, isso que o Cris falou da expectativa da mãe, essa afetividade, à medida que você vai nomeando e ensinando o Natan, você sente essa afetividade vindo de volta para você? Assim, cada criança é bem peculiar na sua forma de demonstrar amor? Eu acho que cada uma tem a sua forma de demonstração, mas assim, na minha vivência como mãe, na minha experiência, eu senti sim uma troca diferente. Senti uma troca diferente, inclusive na forma dele trazer, nomear as emoções dele. Mamãe, eu estou com muita raiva. E ele faz até expressão assim, sabe? Eu estou com muita raiva, ou se não, faz assim... Estou triste, tipo assim. Então, assim, ele já traz, então, coisa que ele não fazia antes. Então, assim, de tanto trabalhar isso, hoje ele consegue pedir ajuda, vamos dizer, né? Ele pede ajuda. O que a gente ensina, né, Cris? Aprende, isso é extraordinário. Gente, eu adorei essa dinâmica, apesar da minha cabeça estar quase explodindo de tantas emoções. Eu acho que é o seguinte, ó, não precisava nem ter aranha, porque a expectativa dela para a aranha quase morreu antes de colocar a mão na caixa. Mas parabéns aqui o pessoal da dinâmica do programa, foi muito bacana. E a gente ficou bem, né, pedagógico. A gente, né? A gente ficou bem, eu gostei, vírgula. Eu gostei. Agora, vamos fazer o seguinte, Suzana, a gente vai para o intervalo, porque a gente tem aqui uma especialista, uma neuropsicopedagoga, para falar com você. A gente tem uma mãe que você pode compartilhar questões. Se você tem dúvidas, manda para a gente no DDD 12 983150249. A gente faz uma pequena pausa, mas a gente quer te ouvir, a gente quer conversar com você, porque esse programa é para você, a gente faz com você. Um breve intervalo e a gente faz o quê? Volta já já. Muito bem, Entre Família está de volta, eu com as minhas emoções devidamente recompostas, ou não, porque né, eu sou uma pessoa por emoção. Para voltar, mas aos poucos você vai ver que vai dar tudo certo. Não, eu posso contar, diretora? Posso contar? Mas o que você vai contar? É que é o seguinte, tinha essa dinâmica que eu não vi aqui o que era, e a diretora só falou assim, olha, viva suas emoções, mas assim... Você se comporta um pouquinho, entendeu? Baixa um pouquinho do... Se ela não tivesse me falado isso, Cris, eu acho que eu tinha aprontado um escândalo maior aqui. É por isso que ela é diretora do programa e tem que conduzir os apresentadores para ter saúde mental, inclusive para preservar seu emprego. Não, você pode dar uma desorientada. De isso aí. Ó, como é que tá o FGTS? Tá esse bem? negócio de pôr a mão na caixa que você não sabe o que tem lá, isso é assustador. Então a gente tem que fazer mais vezes. Não. Agora, o que você tem na mão, o povo de casa está pedindo justamente... É o que eu devia ter aprendido na infância, inclusive. Esse livro maravilhoso, O Detector de Emoções aí, da Raquel, o pessoal quer saber, agora com a Raquel, onde está disponibilizado para comprar, Suzane?
É isso, a gente traz essa resposta para você, porque eu sei que você está aí se perguntando aonde encontrar esse livro maravilhoso e lindo, tá? Ele vai estar na bio, né? No perfil da Raquel, no Instagram, mas eu vou deixar ela falar e explicar certinho para você como é que funciona. O Instagram da Raquel tá passando aqui nesse momento. Raquel, pode falar pra gente? Isso, meu Instagram é @RachelDiasVieira. E você pode acessar, tem um link na bio, tá lá disponível os livros. Tinham acabado todos os livros, mas chegaram, então vocês podem entrar, que chegou e vocês podem adquirir. Raquel, vamos falar novamente sobre esse livro, do que tem nele, porque tem algumas pessoas que estão ligando a TV agora, chegando aqui no nosso programa. Hoje estamos falando sobre o autismo e as emoções. A Raquel é mamãe de 2 autistas, ela desenvolveu esse livro especialmente para falar sobre as emoções, né? É um livro inspirado no meu filho, né? O meu filho Natan, que tem autismo. E eu trabalho 10 emoções, que são essas emoções que estão aqui no card, que vem junto com o livro para ser trabalhadas as expressões faciais com as suas crianças. Então, eu trabalho o nojo, a tristeza, o egoísmo, a gratidão, o amor, a ansiedade, a alegria, a raiva, a coragem e o medo. Então, eu conto, são 10 capítulos, né? São 10 histórias e em cada capítulo eu ensino a criança a identificar a emoção que ela está sentindo, né? Eu ensino ela a detectar a emoção nela, né? E eu faço um link com uma história bíblica de um personagem, uma história que passou por aquela emoção e como que será que deu desfecho, né? Raquel, interessante você enfatizar que foi baseado no dia a dia da família. Então, histórias que tem aí são o que aconteceram com ele. Exatamente. Que legal. E eu acho também importante falar, porque, por exemplo, a gente veio cheio de crenças limitantes, uma geração, né? O homem não pode chorar e tal, e a gente não tem um vocabulário emocional. Eu acho que esse livro ele serve para qualquer criança, porque você vai trabalhar isso, né? Algumas têm mais dificuldade do que a outra, mas eu acho que todo ser humano tem que trabalhar com essas emoções, né? E aí vem aqui uma música junto no final, ó, tem o QR Code que vocês podem escutar, uma música que o meu sogro compôs, tá a família toda participando aqui do livro. Então tem uma musiquinha aqui onde o Zig ensina as crianças a entenderem também, a memorizar as emoções. E, gente, só lembrando que esse livro são para todas as crianças, né? Todas as crianças típicas, atípicas, porque as emoções elas precisam ser ensinadas, né? A nossa diretora bem colocou aqui, né? A gente estava comentando a alfabetização das emoções. Assim como a gente aprende a ler, escrever, a gente tem que aprender sobre as nossas emoções. E só reforçando aqui o Instagram da Raquel, que é onde tem a disponibilidade para você adquirir esse livro, tá? O Instagram está passando aqui na tela. Temos o site também que está passando aqui na sua TV para você ir direto no site. Eu sei que às vezes a gente fala assim, o link da bio e tal. Esse link aqui fica lá naquele perfil, né? Tem a foto da pessoa, aí tem um nome assim, e aí tem um linkzinho logo embaixo do nome da Raquel. Mas aqui a gente colocou o site para facilitar para você. Mas se a pessoa tiver dificuldade, pode me escrever por direct, mandar uma mensagem. Olha, que facilitou. Então, se você tira tem uma foto, dificuldade, gente, da tela se tiver dificuldade, dá um pulinho no Instagram dela. Ela falou que lá no direct, onde você enviar uma mensagem, ela ajuda você. Então, manda lá, enviar uma mensagem, ali a Raquel, depois de terminar o programa aqui, ainda hoje vai te dar uma resposta de como você vai adquirir o livro. E a bio nada mais é onde é escrita a biografia da pessoa, onde fala ali o nome da Raquel. Lá embaixo ali tem o link, clicou, você vai ter acesso. Esse aqui, ó, já vou pegar para mim, tá, Raquel? Depois a gente acerta. Você pode acertar com o Cris, inclusive. Que tá me devendo depois de toda a presepada que ele fez, tô brincando. Esse aqui já vai ficar comigo, tá? Porque eu gosto muito de trabalhar essas questões com o meu filho. Eu acho que fez toda a diferença no desenvolvimento dele. Então, esse aqui já é mais importante, mais importante que trazer valores, qualidade de caráter com as histórias bíblicas, né? Com certeza. Tem esse link com as histórias bíblicas. Legal. Agora o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte. Hoje está uma obra-prima esse programa, está muito bem desenhado, está gostoso falar desse assunto. Você quer falar já com a nossa neuropsicóloga? Tá. Calma, dona Maria, só um pouquinho. Tem mais coisa para a senhora aqui. Coisa boa. Já pensou alguém, né, com essa mente brilhante, criar um game, um jogo para ajudar a desenvolver esse contexto autista? Assim, poder ter... Cris, isso existe. Gente, vamos acrescentar um profissional aqui de gabarito. Quem está chegando para falar com a gente aqui é o Adilmar Coelho. Ele é doutor em ciências da computação e ele desenvolveu um jogo, olha só, de pessoas com transtorno do espectro autista. Tem essa questão da deficiência intelectual com seus pais. Ele é graduado em vários quesitos nessa área e ele criou o Michelzinho.
Cris, não acredito, eu já amei esse livro. Agora tem um game. Adilmar, muito boa tarde. Obrigado por dar um pulinho aqui no nosso Entre Família. Obrigado por ser esse homem, né, que foi buscar nos estudos. Eu vi que, se eu fosse falar o seu currículo, ia terminar aqui a nossa entrevista. Então, vou dizer que você é bem estudado na área. Conta pra gente um pouquinho como é que veio essa ideia, esse desenvolvimento aí, essa mente brilhante para ajudar as pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, a ideia surgiu, né, quando já vinha do mestrado ali, eu pesquisava na relações das emoções com o aprendizado, né? E aí, quando eu entrei para o doutorado, eu pesquisei um pouco aí na literatura e encontrei as pessoas com transtorno do espectro autista. Identifiquei aí na literatura que elas tinham bastante dificuldade em reconhecer, como a Rachel mencionou aí no programa mais cedo, em reconhecer e expressar essas emoções de maneira lúdica, né? Então, aí eu implantei esse projeto, desenvolvi esse projeto, que a ideia era desenvolver essas habilidades nas crianças com TIA, né? A partir do desenvolvimento de um jogo. Então, de maneira lúdica ali, elas conseguem aprender a expressar e reconhecer as emoções básicas. Adilmar, boa tarde para você. Boa tarde. Eu imagino que o nome Michelzinho deve ter pegado. Alguém te chama de Michel, não? Não, o Michelzinho é o seguinte, é porque a ideia do jogo é que ele seja o seu melhor amigo das emoções. Então, eu tenho um amigo que chama Michel, e geralmente chamava ele de Michelzinho, então eu falei, vou colocar o nome do jogo de Michelzinho. Tava ali procurando um nome para dar pro joguinho, e Entendi. Esse jogo ele já foi validado já em instituições, né? Eu já defendi o doutorado, a gente já validou instituições que trabalham, organizações não governamentais também, que trabalham com esse público em específico. Eu adorei a homenagem para o seu amigo. A gente vai colocar aqui um vídeo para a gente tentar entender e mostrar para o nosso telespectador como é que funciona o jogo. Vou pedir a produção para colocar. Tem áudio, produção? Então vamos escutar que tem áudio. Eu sou Michel, seu amigo virtual das emoções. Aperte jogar ou treinar para começar. Nessa fase, você deve fazer a expressão alegria. Nessa fase, você deve fazer a expressão alegria. Dica, faça sorrisos nessa emoção. Gente, parabéns, adorei o desenho, adorei a didática que você colocou ali. Como que faz para quem está assistindo a gente para poder baixar? Como é que funciona esse jogo? Então, o nosso jogo está disponível aí na Play Store, né, para dispositivos Android. E além disso, a gente fez um site também, que você consegue jogar em qualquer computador ou no dispositivo iOS. Lembrando que o jogo ele é baseado em inteligência artificial. Ou seja, pessoas atípicas, que não têm nenhum tipo de transtorno, podem jogar por diversão mesmo, vai estar contribuindo com a nossa pesquisa e, assim, consequentemente, ajudar mais pessoas. Como que funciona isso? Cada vez que você joga, o nosso modelo ali, matemático, digamos assim, ele fica mais inteligente. Não sei se vocês repararam, ele vai dando algumas dicas. Faça sorrisos, aí se for uma emoção de surpresa, ele fala para você levantar a sobrancelha. Então, cada vez que alguém joga, o jogo se torna mais inteligente. Tá certo? Tá certo, entendi. E aí a pessoa vai passando de fase. Exatamente, aí você vai evoluindo. A gente tem hoje 67 fases concluídas. Então é jogo bastante fase aí para treinar as mímicas faciais e aprender a reconhecer e expressar as emoções corretamente. Adilmar, perguntar para você, você Sim. falou que foi validado, né? Você teve que tipo de retorno? A questão toda é quando você está ali, né? Eu imagino o desenvolvedor como se estivesse fazendo uma receita, né? Está preparando ali os condimentos e tal, e esse bolo ficou pronto. Agora, assim como um cozinheiro, um chefe de cozinha, tá gostoso, o que você colocou aqui e tal? Eu fico imaginando, né? As instituições, essa ferramenta agora veio, né? Você sabe que hoje em dia a tecnologia está na mão de todo mundo. E eu te pergunto, foi validado? Qual o feedback que você teve das instituições? E fora as instituições, o feedback das mamães, dos pais, como é que foi? Fico imaginando você, né? Defendendo um doutorado que tem tudo a ver com o seu hard skill ali, né? Mas a questão de vida, né? Esse desenvolvimento, saber que você vai fazer uma ferramenta que está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Perfeito, muito bem colocado aí a pergunta. É o seguinte, a gente teve o feedback ali da parte das instituições, né, que foi positiva.
A gente teve o feedback ali da parte acadêmica, digamos assim. A gente tem hoje 2 artigos internacionais publicados em revistas bem conceituadas. Da parte de pais, a gente teve bastantes feedbacks, inclusive o Michelzinho é fruto desse feedback deles, porque quando ele começou, ele era totalmente diferente. E eles que iam dando as dicas, as opiniões, e a gente ia ajustando a plataforma de acordo com o que os pais esperavam ali, porque ninguém melhor do que eles para falar como que é o dia a dia com essas crianças, certo? Aqui, ó. Parabéns, meu queridão, que Deus te abençoe aí, que você possa usar essa mente brilhante para mais quesitos. E o legal é justamente essa construção com quem sente a dor, né? Quando a gente faz um briefing, ou seja, ouve, né? Ouve o usuário, porque é a experiência que se fala do usuário. E nessa experiência existe muita coisa envolvida. Parabéns. Então, você que está aí, ó, vai na Play Store, coloca o Michelzinho lá, baixa e faz parte dessas famílias que estão em construção para que ele vá aprendendo cada vez mais e sirva como uma ferramenta muito útil. Meu queridão, obrigado, viu? Que Deus te abençoe nessa jornada e que te dê muita luz para você continuar sendo uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Igualmente, muito obrigado. Valeu, maravilha. Suzane, que tarde maravilhosa, essa família aqui conosco. Agora, né, alguém da ciência da computação com seu doutorado fazendo uma ferramenta tão bacana. Agora, eu estou prometendo para a dona Judite, faz uns 3 blocos já que ela quer falar. Vamos colocá-la no ar agora para conversar? Vamos. E deixa eu só fazer um reforço. Eu acho muito legal quando tem esses jogos assim educativos, né? A gente que sempre fala tanto das telas, elas são inevitáveis e eu acho que esse é um bom momento de usá-las, né? No momento que você precisar, deixa ali, a criança já vai aprendendo o que tem que ser aprendido. Propósito, né? Dá um propósito. Então vamos chamar. Bora lá. Preparada então, todas aqui para as perguntas? Vamos ver. Vamos à primeira interação dessa tarde. Pode colocar na tela, por favor. Tá chegando a Arlene Ferreira. Arlene, obrigada pela sua participação. Sou mãe de um adolescente autista. Que maravilha o programa abordar este tema de alta relevância. Parabéns, equipe. E a gente recebe em nome de toda a equipe, viu, Arlene? Muitos rostinhos, né? Muitas pessoas envolvidas nesse programa que não aparecem por aqui. A gente agradece em nome de todas essas pessoas e dos nossos convidados maravilhosos que vieram aqui. Na tela, Maria do Carmo, Cris. Olha só, ela fala, meu filho Miguel, de 11 anos, tem autismo e começou a ter seletividade alimentar, que eu aprendi hoje nessa questão da textura. Antes tinha compulsão alimentar. Essa fase normalmente passa. Vamos à nossa especialista aqui. Outra dúvida. Comparando com os amiguinhos da idade dele, percebo que ele é muito dependente, precisa de ajuda para fazer tudo. É normal? Aí temos 2 perguntas aqui para a nossa especialista e a mamãe ela tem justamente essa balança no coração dela, né, de estar comparando, vendo, e quando ela ouve de uma profissional, ela quer saber se ela está fazendo certo, aquela questão exato. toda. Eu acho que é mais ou menos o sentimento que você deve ter no seu consultório, né? Sim. Em relação à seletividade alimentar, nada melhor do que realmente a família que está ali no dia a dia. E percebendo o que é que ele gosta, o que é que ele rejeita, e estar trabalhando isso de modo a oferecer àquele indivíduo o que ele aceita. Só que nós sabemos que nosso organismo precisa de várias vitaminas. Isso. E, por exemplo, ele não come determinadas coisas de coloração verde. O que fazer? Tem que ir introduzindo lentamente junto com uma que ele gosta. Então, por exemplo, eu me especializei em aba, e ali no aba a gente orienta as mães em relação a algumas coisas. E uma delas é essa, na seletividade alimentar, então ele não gosta de coisa verde. Luísa, o que seria essa sua especialização do aba? Aba? É uma ciência que trabalha para estimulação específica, não é só com autismo, mas principalmente com autismo, para desenvolver habilidades que esse indivíduo não tem. Muito legal. Tá? Então, por exemplo, alguns autistas, eles não conseguem escovar os dentes, eles não conseguem pentear o cabelo, tomar banho, então a gente vai ensinar. No consultório, a gente vai criar esses momentos. Eu achei até muito interessante, porque a dinâmica mostrou como que muitas vezes a gente faz no consultório. Brincando com a criança, né? E muitas vezes a gente pede para a mãe trazer um alimento, e lá no consultório a gente vai ensinar a criança a se alimentar. Eu fiquei muito feliz. Ensinar a mamãe também, né? Sim, ensinar a mamãe, porque o que acontece, muitas vezes a mãe, por excesso de zelo e de amor, o que ela faz? Ela
faz pela criança. E não deixa a criança desenvolver. Então, o especialista em aba ajuda nesse sentido, tá? E aí, dando a resposta ali para aquela senhora. Então, ela tem que ir introduzindo lentamente aquele alimento que ele não gosta junto com o que ele gosta. E à medida que ele vai aceitando, ela vai aumentando a proporção. Posso falar minha experiência como mãe? Então, assim, o Natan tem a questão da seletividade e até hoje, né? Então, por exemplo, de repente virou a chavinha e não quer mais saber de legumes. Mas nada, assim, de legumes. Não pode ter legumes. Mas eu descobri que o brócolis cozido ele não come. Mas eu descobri que o cru ele come. Então, assim, todos os legumes crus, molho branco, com não é? molhinho, aí eu faço um molhinho de castanha saudável. Então, assim, se ele vai lá, molha no molhinho, ele come todos os legumes. Então, ele come couve-flor, come o brócolis, come a cenoura, come a abobrinha, tudo cru. Então, ele vai lá e come. Ok, então agora você vai comer o seu arrozinho e o seu feijão. Gente, essa dica de vocês é uma preciosidade para todas as crianças, né? Porque naturalmente a criança ela passa por um processo de seletividade. E assim, a textura de estar cozido o legume, e assim, com certeza o cru é muito mais saudável, se você for ver, né? Em questão de absorção dos nutrientes, né? Mas assim, a textura ali do legume cozido, nauseia ele. Ele nauseia, ele não come. Então assim, isso você vai também trabalhando, você vai desensibilizando, né? Foi como ela falou, você vai colocando um pouquinho, né? E aí você vai trabalhando. Gostei E a segunda pergunta ali, né, Suzane? Tinha a ver com a Ela falou em dependência. relação à dependência. Isso. Por isso, é extremamente importante que os pais tenham essa visão de terapias, dessa equipe multidisciplinar, porque os terapeutas vão trabalhar exatamente onde está a maior dificuldade e vai ajudando esse indivíduo a desenvolver essa habilidade. Entendeu? Quando ela pergunta, Luísa, se é normal essa dependência aos 11 anos em comparação com outras crianças, está super dentro do esperado, né? Está dentro, inclusive assim, nós temos que analisar do ponto de vista que é alguém que precisa de uma ajuda especial e que, de repente, não teve as estimulações necessárias desde cedo. Quando nós falamos aqui, a priori, do diagnóstico precoce, é fundamental. Quando você faz um diagnóstico mais cedo possível, você já começa a fazer as estimulações. Então, qual é a tendência? Que esse indivíduo esteja desenvolvendo aquelas habilidades e você vai vendo que vai melhorando, a questão do espectro vai mudando. Olha. Então, se você deixa de fazer as estimulações necessárias, pode haver regressão. Sensacional. Respondemos aqui, né, a sua pergunta. Eu sei que tem mais perguntas chegando, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais aqui a sua interação no Entre Família, tá bom? A gente volta já já. Entre Família está de volta e eu mais uma vez aqui com um recado super especial para você e dessa vez com um presente em minhas mãos, como a gente sempre gosta de dizer, um presente do Anjos da Esperança para você. Eu tenho aqui esse guia de estudos. O nome desse guia é Marcadas pela Fé. Para você que é o nosso telespectador aqui de sempre, já conhece, você está chegando agora, eu vou te contar, meu amigo, minha amiga, prepare aí o seu celular para você salvar o número do nosso WhatsApp, para você enviar a sua mensagem e pedir esse guia de estudos bíblicos aí na sua casa. São 8 histórias de 8 mulheres da Bíblia que tiveram as suas vidas marcadas pela fé de um encontro especial com Deus. E cada uma teve uma trajetória, uma situação diferente. Eu tenho certeza que uma dessas histórias vai identificar, e você vai se identificar com uma dessas histórias. E é tão interessante quando a gente vê essas mulheres, as situações que elas viveram, as situações que elas passaram e como elas conseguiram sair dessa situação, né, marcadas pela fé, com êxito. E a gente se inspira, a gente se anima. Outro dia aí, estava assistindo um musical, né, sobre essas mulheres e foi incrível, assim, poder ver a trajetória delas. A gente sempre tem um perfil que a gente se inspira mais com umas, né? Eu lembro quando eu era criança, adorava a história de Esther, porque eu achava ela destemida, corajosa e pensava assim, eu quero ser essa mulher. Quero ser corajosa, assim como Esther. Temos histórias de mamães, né? Hoje a gente está falando sobre o autismo e as emoções e essa questão ligada à maternidade, à paternidade também, né? Mas especialmente aqui falando sobre mulheres. E muitas vezes a gente tem que ter essa audácia, essa coragem, se colocar realmente na presença de Deus para ter sabedoria e saber como fazer, como conduzir as coisas, né? Muitas mulheres, e essas histórias trazem isso, elas precisaram desse momento para ter essa sabedoria e como conduzir a sua família ali em algum momento. Portanto, você que é minha amiga telespectadora, quero deixar aqui esse presente para você.
E você tem que fazer uma coisa muito simples, que é só entrar em contato, né? É só dizer eu quero, eu aceito, e daí a gente envia esse guia de estudos aí para sua casa. De duas maneiras você pode entrar em contato, ligando ou pelo WhatsApp. Se você preferir ligar, tanto faz, tá? O DDD é o 12. Se você preferir ligar, o telefone é esse aqui, ó, o 2127 3121. Se você preferir mandar um WhatsApp e dizer assim, oi, quero receber o guia de estudos marcadas pela fé, aí o telefone é esse aqui, ó. 98244-4449. São muitos quatros, eu vou falar de novo para você anotar. Tá passando aqui também no seu vídeo, você pode tirar uma foto e depois salvar. 98244-4449. Qual que é o DDD? O DDD é o 12, tá bom? E daí, quando você dizer essa mensagem, a nossa equipe vai entrar em contato e você vai passar os dados, né? Com sigilo absoluto, não se preocupa. Nós temos toda essa política de segurança com os seus dados, porque você é muito importante pra gente, tá bom? Então, não deixa de pedir essa revista, não. Pede agora para que você possa receber na sua casa e se inspirar através dessas mulheres, dessas histórias, tá bom? Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Agora a gente vai chamar as nossas interações, né? Verdade. O pessoal que está de casa agora aproveitar essa família espetacular que está trazendo uma aula nessa tarde. Você é prioridade aqui. Na tela a sua participação. Vamos ver quem está por aqui. Atenção, atenção. Chegando mais uma participação. Agora o Pedro Cardoso e ele fala o seguinte. Parabéns pelo programa. Obrigado, Pedrão. Para todos vocês. Meu neto estuda na sala dele e tem uma criança especial com um leve sintoma de autismo. Meu neto aprendeu a se relacionar com ele. Muito legal essa questão da sociabilidade. Queria perguntar para você aqui, a mamãe, né? Raquel, a importância de você como mãe, né? Criar esse ambiente, prepará-lo para a sociabilização, mas também nós temos uma sociedade que também está pronta para receber isso. Fale para mim desses dois pilares para a gente aqui. Olha, a socialização é muito importante. Eu fiquei feliz de ver que o coleguinha lá, né, dá atenção pro garotinho que tem autismo, né? Porque isso conforta o coração da mãe, né? Porque eles têm muita dificuldade de socializar, de criar vínculos, né? Então, assim, porque muitas vezes, como eles têm um determinado assunto que eles gostam muito, então eu vou citar aqui o hiperfoco, né? Então, o que é o hiperfoco? A criança autista, quando ela cria um hiperfoco, ela foca demais num determinado assunto. Então, meu filho, por exemplo, no momento, ele está com as histórias das cobras, né? Então, ele sabe tudo de cobra, sabe as espécies, sabe qual que tem veneno, onde que vive, enfim, onde que encontra. Vê documentários. Ele assiste, senta lá e pede para ver documentários. Não, filho, vamos ver desenho. Não, eu quero ver o documentário. Eu gosto de ver documentários. Então, assim, ele aprofunda o assunto, né? Então, isso na socialização é muito difícil para ele, porque quando ele vai brincar, ele não vai brincar, né? Ele vai sentar e vai falar assim, escuta, você sabia que a Naja, sabe assim? Então, ele não socializa como as outras crianças. Ah, vamos brincar de carrinho, vamos brincar de pega-pega, ele até tenta, né? Mas chega um determinado momento que ele quer entrar no assunto do hiperfoco dele, né? Isso prejudica muito a socialização. E outra questão também, principalmente em relação ao meu neto, ele gosta muito de correr, hiperativo. Então, quando ele vê um amiguinho, você não me pega, você não me pega. Ele corre, o amiguinho, um correndo atrás do outro, o amiguinho cansa e o amiguinho não quer brincar mais, e aí ficam chateados e aí a socialização não acontece. Ele não tem uma brincadeira, vamos dizer assim, funcional. Entendeu? Que é brincar, vamos brincar de pega-pega, agora vamos sentar e brincar de carrinho, entendeu? Então ele não tem uma brincadeira funcional. Isso prejudica muito ele na socialização. E aí, obviamente, tem todo um trabalho também, assim como a gente falou sobre as emoções, a questão da socialização, ela também precisa ser estimulada, né, Luísa? Com certeza. Com certeza, isso não só no consultório, como a gente já falou. Toda a equipe multidisciplinar, porque normalmente o paciente vai precisar de uma fono, vai precisar de uma TO, vai precisar de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, de um neurologista. Toda essa equipe tem que estar analisando a situação desse paciente, porque cada um é único. Né? E aí verificando onde é que precisa ser enfatizada a estimulação e trabalhar com eles. Então, em relação à socialização, por exemplo, o meu neto se socializa muito bem com adultos. Conversa com adulto e brinca e tal. Mas se for para nós jogarmos um joguinho, por exemplo, ele só quer ganhar. Entende? E se ele perde, ele não se sente
Ele não feliz. sabe lidar direito Não com a sabe lidar com frustração, essa entendeu? emoção, essa frustração. E no dia a dia da criança, eles também precisam aprender a lidar com a frustração, até mesmo na brincadeira. Com certeza. Mas olha só, Luísa e Raquel, eu queria falar para o Natan que tem muito adulto que também não sabe lidar com essa frustração de perder. Então, né? Eu não sei porque eu nunca perdi pra você, então não tem como lidar. Agora ela já Natan, perdeu. você vai aprender, você tá hoje, que tem Deixa eu dar um adulto que recado pro não, Natan. tem Assim, adulto que não Natan, sabe. eu não sei da experiência aqui com a Suzane, porque eu nunca perdi com a Suzane. Então, na verdade, ela sabe que já perdeu ao vivo no nosso programa, Natan. Não, então, eu só tá não tudo podia tranquilo. perder a piadinha. Eu não podia É. perder a piadinha. Pode- Mas vamos lá na A gente não pode perder a interação. interação. Suzane, de onde está vindo a interação? Vamos ver se tem aqui, falando de onde é a região. A gente gosta de saber de onde você é, tá? Sempre que quiser colocar. Gideon Batista Costa. Gideon, boa tarde. Meu sobrinho é autista, mas conseguiu casar-se e levar uma vida quase normal, embora tenha deficiência auditiva. Desde criança, a mãe o incentivou a estudar. Ele evoluiu muito, porém ainda apresenta dificuldades de convivência. Legal, Gideon, lançar essa questão, que a gente pode até, o programa está caminhando para o fim, para falar dessa fase adulta, que eu acho que é onde todos os pais temem, né, Cris, de como vai ser essa criança na vida adulta. Eu posso futuro. deixar ir livremente viver a sua vida É independente? verdade. Veja bem, se houver desde cedo as estimulações, os direcionamentos, o desenvolvimento das habilidades necessárias nas quais ele tem dificuldade, ele pode sim ter uma vida, vamos dizer, dentro da normalidade, tá? Mas precisa ser conduzido, não pode deixar, precisa ser conduzido. Então, muitos, inclusive os que têm inteligência acima da média, né? Muitos deles têm inteligência acima da média, eles estudam, fazem faculdade, são profissionais, se casam, têm suas famílias, né? Mas o olhar da família, deste indivíduo, desde cedo, tem que estar apurado para ajudar as estimulações necessárias. E é o que a Raquel comentou aqui, né? Se você para com esses estímulos, né? Você vê Pode haver claramente Pode ter regressão. a regressão do Meu Natan. filho, por exemplo, é o nível 1, né? Então, se eu não trago as estimulações, ele pode sim ir para o nível 2. Agora, Pode o que eu queria sim. trazer para vocês também aqui, que eu estava pensando, para essa mãe que está em casa um pouquinho, talvez sem ter as ferramentas, tendo já não é fácil, como que ela podia ser acolhida? Às vezes essa mãe está um pouco cansada, né? E às vezes não tem condições de um profissional para poder conduzir, e aí você vai adaptando conforme o amor e a disposição dessa mãe. Eu queria que vocês aqui, como vó, como mãe, como profissional também da área, uma neuropsicopedagoga, pudesse dar um recado final agora para a gente acolher essa mãe aqui, para a gente poder fazer com que esse programa seja um start para ela seguir um caminho onde as coisas sejam mais suaves, para ela poder relaxar um pouquinho. Vou falar mais. como mãe. Tá. Como mãe, eu vou dizer assim, que é super importante. Eu sei que existe a fase do luto em relação ao diagnóstico, né? Mas é muito importante que a mãe consiga sair logo dessa fase, porque o seu filho depende disso, né? Precisa muito de você como mãe, para levá-lo, para estimular, né? Porque a sua criança precisa disso. Então, assim, não demore para procurar, né, ajuda. Não, tem muitas mães que têm medo, né? Tipo assim, não, vai ficar tudo bem, né? E não procura ajuda, né? Porque tem medo, né, do que vai acontecer, né? Então, eu acho que é muito importante a mãe não ter medo, enfrentar e buscar ajuda, porque isso vai fazer toda a diferença para o filho dela. Agora, em relação à família, eu li um artigo que falava que o estresse de uma mãe, de um autista, principalmente daqueles casos mais graves, elas vivem o estresse de um soldado na guerra. Olha que coisa séria. Então, essas famílias precisam ser acolhidas. Muitas vezes, os pais precisam de terapia para aprender a lidar com a situação, porque eles ficam estressados com aquilo. Não é? Eles ficam estressados, às vezes já não basta o cotidiano, o dia a dia tem um monte de coisa e você tem que ter paciência e às vezes você não tem paciência e você acaba somatizando na sua vida alguma coisa por conta desse contexto. Então é importante que as mães, e infelizmente nós vamos dizer aqui, muitos pais, os homens, não têm coragem de enfrentar a situação e às vezes até abandona a família e a mãe fica com toda aquela carga. Existe uma ONG aqui em São Paulo que tem um acolhimento para essas mães, né? E essas mães, geralmente 80% delas são abandonadas pelo companheiro. 80%? 80%. Uau.
Então, assim, elas às vezes não conseguem fazer uma unha, não conseguem cortar um cabelo, não tem comida em casa, sabe assim? E existe um auxílio, né? Aqui em São Paulo, né? Existe esse auxílio que eu conheço a pessoa responsável. Mas, assim, é 80%, é um número muito alto, né? Imagina que tristeza isso, né? Então, assim, as mães muitas vezes caminham sozinhas nessa jornada. E é isso aí, Suzane. E um programa como esse serve como presente, né? Para essas mães agora. Sim, fiquei bastante reflexiva aqui no final, acho que com esse dado, assim, com esse número de 80%, é muito doloroso saber disso, e eu imagino que talvez muitas mulheres que assistam a gente passem por essa situação. Qualquer dúvida nesse sentido, a gente vai deixar aqui também o Instagram da Raquel, que pode orientar melhor sobre essa ONG, se você precisar de alguma ajuda, tá bom? A gente vai encerrar o programa com uma última interação, e eu acho que tem foto até aqui. Lê aí pra mim, Cris. Olha só, é ali. Tem um autista que é maravilhoso, super querido, carinhoso, inteligente. Sinto-me representado por Deus. O nome dele é Guilherme. Vou fazer o seguinte, eu vou sentar do lado aqui dessas duas preciosidades para a gente despedir aqui. Olha, obrigado, viu, meninas? Voltem sempre, tá? Obrigada. Obrigado. Vamos terminar com o livrinho na mão. Suzane, faça propaganda aí, Suzane. Não, pera que você não pega esse livro. Vem do ladinho, vamos dar tchau aqui. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Abraço pra vocês. Aqui, ó, dá um pulinho no livro lá. Tchau, tchau.